Uma boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui na plataforma Dons Itaquá. E hoje vamos bater um papo com o nosso amigo Giovanni. Giovanni do grupo de oração de São Miguel Arcanjo. São de São Miguel Paulista. Eles pertencem à Diocese de São Miguel Paulista também. Vamos conversar com ele aqui, já vou chamar e vamos compartilhando, gente. Vamos compartilhando, live de segunda-feira. Hoje é segundona, 22º capítulo, gente. Hoje da série O Sim que eu Deus, gente. Com o nosso amigo Giovanni. Vai ser um dia muito legal hoje, de São Miguel Paulista. É o pessoal do grupo de oração São Miguel Arcanjo. Conectando ao Giovanni, a paz de Jesus e o amor de Maria. Giovanni. A paz, irmão, alegria estar com vocês. Boa noite. Boa noite, um prazer, Giovanni. Rapaziada, já tá chegando, Giovanni. Eu só tô dando uma compartilhada para avisar que hoje é segunda-feira. O pessoal sai daquele pique lá de segunda a sábado. Chega na Ô, segunda-feira, glória. tem que dar um tranco no pessoal, o pessoal lembrar. É isso aí, Mas, irmão. rapaziada, já tá chegando aí. Bom, gente, muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez. A série, que nem eu te falei, é o sim que eu dei. E a palavra, Giovanni, é sua. Vamos conhecer o carisma do grupo, vamos conhecer o Giovanni, os primeiros do seu trabalho, como foi o Giovanni antes da missão. Então, hoje, a palavra é do convidado. Fica à vontade. Amém, irmão. Que alegria. Obrigado pelo convite de estarmos juntos aí, partilhando um pouquinho da missão, partilhando um pouquinho daquilo que Deus confiou para cada um de nós. Como você disse, eu me chamo Giovanni, sou casado, né, com a Vanessa, tenho uma filha de 3 anos, a Helena. Participo da Diocese de São Miguel Paulista, aqui em São Miguel, né? Toda a região diocesana aí de São Miguel Paulista. Participo do movimento chamado Renovação Carismática Católica, no qual eu participo, sou servo do grupo de oração São Miguel Arcanjo, na paróquia Jesus de Nazaré. Meu padre se chama Padre Alexandre Fernandes. Nós estamos aqui no setor Itaim Paulista, né? Na verdade, nós estamos no setor Silva Teles, no bairro de Itaim Paulista, né? Então, é uma alegria poder estar com vocês, poder partilhar um pouquinho aí da missão, daquilo que nós vivemos. Participo também do Ministério de Pregação da nossa diocese, junto com nossos irmãos aí do Ministério de Pregação. Tem uma caminhada longa aí, graças a Deus, dentro da renovação carismática católica. Minha vida é dentro de um grupo de oração, minha vida nasceu dentro do grupo de oração. Então, assim, sempre fui de caminhada, sempre trabalhei, sempre tive minhas atividades no âmbito paroquial, no âmbito igreja, porém a minha identificação, a minha identidade é a renovação carismática católica, né? É o grupo de oração. Muito legal. Como começou a caminhada, né? O grupo de oração, como começou a sua caminhada? Cara, minha caminhada é longa, cara. A gente ia ficar uns 3 dias de live aí só falando um pouquinho de caminhada. Mas eu comecei a minha caminhada mesmo. Na verdade, assim, eu sempre participei da igreja, né? Sempre tive a participação, né? Sempre frequência por conta da minha mãe. Ela sempre foi uma pessoa de fé e sempre nos motivou a estarmos dentro da igreja. Porém, como todo jovem, eu sempre fui um jovem rebelde, né? Eu fui um jovem rebelde, tive minhas rebeldias na minha juventude. Nunca tive contato com... Contato, eu digo experimentar, usar ou ter algum tipo de situação que eu venha ao meu encontro com alcoolismo, com drogas, esse tipo de coisa. Mas sempre fui um jovem do mundo, né? Sempre gostei das baladas, sempre gostei de curtir, sempre aproveitei as namoradas. Então era uma vida muito, muito fora. Eu costumava dizer que eu não participava da igreja,
eu era só presente, né? Eu ia, era um pé na igreja e um pé no mundo, né? Então, assim, eu não tinha um encontro ainda pessoal com o Senhor Jesus. Achava que tinha, porém não tinha ainda, né? Não tinha tido essa experiência ainda. E foi através do encontro de jovens, o encontro de jovens com Cristo, primeiro, acho, segundo encontro de jovens com Cristo na minha paróquia, que eu tive minha primeira experiência com o Senhor. Eu falo que foi o batismo. Eu tive meu batismo no Espírito Santo nesse encontro de jovens, né? Onde o Senhor, eu tinha uma prepotência, achar porque eu participava, saía para os retiros, ia para outros lugares, e eu tinha essa prepotência que eu já sabia de tudo. E ali Deus, ele moveu na minha vida, foi derramado o amor de Deus sobre o meu coração, e ali Deus começou a me moldar, realmente, naquilo que realmente Ele queria para minha vida. E foi um trabalho, é um processo, até hoje, né? Até um processo de conversão diário, um processo onde que eu preciso todos os dias voltar para o Senhor e viver uma vida nova, viver essa vida nova no Espírito Santo. Muito legal. Giovanni da comunidade de São Miguel, é a comunidade não, o grupo de oração de São Miguel Arcanjo, de São Miguel Paulista, com a gente hoje no Sim que eu dei, aqui pela nossa página do Instagram Ministério Nosso. Legal, contou o início da história dele e como surgiu a caminhada no grupo de oração. O que te tocou depois do batismo do Espírito Santo para você começar a seguir nesse lado mais pregador, né? O lado mais catequista, né? Que a gente pode se falar que somos catequistas. É verdade. Todo pregador deve ser um catequista, deve mover para o anúncio do Evangelho, para as pessoas conhecerem a palavra de Deus através da sua missão, através do seu chamado. E Deus, depois desse momento pessoal que eu tive com o Senhor, esse momento não, esse Pentecostes que aconteceu na minha vida, né? Eu posso dizer que Deus ele foi me mostrando muitos caminhos. O Senhor ele foi abrindo os caminhos, abrindo os meus pensamentos, me mostrando o quanto ele me amava e o quanto ele me queria. E desde então o Senhor ele começou a me dar lideranças. O Senhor começou a me colocar em destaque, né, em algumas situações aonde ali eu estaria colocando o meu trabalho, o meu chamado, e o Senhor ele foi me colocando a todo momento. Então, depois que eu fiz esse encontro de jovens, tive essa experiência com o Senhor, eu passei no outro ano. A gente costuma dizer que os jovens, depois que fazem a experiência, daí eles vão para o trabalho, né? Vão fazer trabalhar nas equipes. E o Senhor ele já foi me colocando nas lideranças. O Senhor, um ano que eu trabalhei, no outro ano eu já estava como coordenador de encontro de jovens, né? Dirigente de encontro de jovens. E aí eu fui começando a ter apreço, contato com essas pessoas, comecei a ter vontades, né? Olhar, falar assim, é isso que eu me identifico, é isso que eu gosto. E o Senhor, ele sempre foi me colocando à frente de algumas missões. Depois do encontro de jovens, eu comecei a ter um encontro dentro dos grupos de oração. Aqui na minha paróquia a gente tinha um grupo de oração e eu comecei ali participando como assembleia do grupo de oração. E até então eu não conhecia o movimento Renovação Carismática. Eu ouvia falar, alguns falavam bem, alguns falavam mal, e eu comecei a ter esse contato, né, com a Renovação Carismática. A primeira vez que eu fui num grupo de oração, eu lembro até hoje que eu fui de bermuda, de boné, de chinelo, entrei dentro do grupo de oração, e ali eu me senti muito, muito acolhido. Me senti muito acolhido e ali Deus ele foi já me moldando. E algumas participações do grupo me chamavam para fazer orações. Geralmente no grupo de oração a gente tem
um momento onde que a gente ora pela caixinha de pedidos, né? Das intenções que são colocadas. E me chamaram para começar a rezar por esses pedidos. E na época o meu coordenador era o Rodrigo, e ele me motivava, ele me chamava para ir para as missões com ele, ele me chamava para ir para as pregações com ele, e eu ia. E um dia eu perguntei para ele, né? Eu cheguei e perguntei para ele, irmão, eu tenho vontade de pregar, cara. Ele, você tem vontade de pregar? Ele falou assim, deixa Deus mover seu coração. Um dia, se esse for o seu chamado, você vai estar pregando. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, mas será que não tem um modo da pessoa me ensinar como que prega, como que fala? Tem as formações, né? Mas eu não queria ter formação, eu queria já pregar direto, né? Eu já queria ir anunciar de qualquer maneira. Aí então ele foi me moldando, pedindo paciência, calma, e ali eu fui trabalhando esse momento. Depois de um tempo, o grupo de oração na minha paróquia ele cessou, ele parou. E até então eu não tinha mais grupo de oração. Eu ainda era um jovem, ainda sou, né? Ainda sou um jovem, só tenho 34 anos, irmão. Então, então ali eu comecei a me afastar da renovação. Eu comecei a me afastar da renovação, comecei a deixar de participar, porque para mim só tinha grupo de oração ali. Mas sempre me identifiquei com a renovação. Todos os lugares aonde eu ia, onde tinha missas voltadas para o carisma, né, da renovação, onde tinha lugares que as pessoas viviam a graça do batismo no Espírito Santo, ali eu me identificava. Então, todo momento ali eu queria estar próximo. Porém, assim, eu voltei a cair nas coisas do mundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Chegou um tempo, irmão, que dentro desse período, eu costumo dizer que Satanás usou, eu fui um instrumento de Satanás na minha própria vida, que ali eu tentei tirar a minha vida. Eu bati o meu carro num momento de discussão, num momento de raiva, e ali eu tentei tirar a minha vida. Do nada, assim, bateu o estalo ali, nunca tive esse sentimento, um pensamento de morte, e no momento de discussão, no calor de uma situação, ali eu joguei o meu carro contra um poste. Meu carro deu perca total, mas eu fui tão agraciado que Nossa Senhora, ela me segurou. Minha mãe que saiu, ela tá na live também, eu lembro que eu entrei na ambulância e eu lembro que eu estava desacordado, eu entrei na ambulância e quando eu acordei, quem estava do meu lado era minha mãe. E ali eu senti uma presença enorme de Nossa Senhora, que eu não derramei uma gota de sangue. Meu carro deu perca total. Deu PT geral. E naquele momento eu não derramei nada. Não tive nenhuma lesão, não tive nada. E foi Nossa Senhora que me amparou naquele momento. E desde então, daquele dia em diante, Deus começou a mexer na minha vida novamente. Deus começou a me mostrar o que Ele me queria. E amigos que eu tive, que eu tenho até hoje, na verdade, eles falaram, olha, tem um grupo de oração, na época chamado Discípulo de Emaús, ainda existe, tem quase 30 anos o grupo de oração. Tem um grupo de oração que acontece todas as terças-feiras, às 7h30 da noite. Por que você não vai lá? E aquilo me incomodou, aquele convite me incomodou. E eu, num dia, em uma terça-feira, eu me decidi ir lá, participar desse grupo de oração. Chegando lá, a primeira coisa que a coordenadora do grupo de oração falou para mim, ela falou assim, olha, as portas do grupo de oração estão escancaradas para você. Estão abertas.
E como eu disse para você no início, Deus ele sempre tinha planos para mim, sempre teve. E eu comecei a participar desse grupo como assembleia. Deus foi me mostrando os meus chamados. E o Senhor me chamou para a pregação. Comecei a fazer formação de pregador, para pregador. Pouco tempo eu já estava servindo, já era servo desse grupo de oração. Pouco tempo eu já estava liderando os encontros do Ministério de Pregação. E o Senhor foi me envolvendo. Durante 7 anos, 8 anos, eu fiquei nesse grupo de oração. Mas só que esse grupo de oração não era da minha paróquia. Esse grupo de oração ele não era da minha paróquia. Esse grupo de oração era de uma outra paróquia, de outra comunidade, mas ali eu participava, porque na minha paróquia não tinha grupo de oração. E um certo dia eu recebi um chamado, um convite do meu padre, do meu sacerdote. Ele mandou uma mensagem para mim assim, e falou: Giovanni, abre um grupo de oração aqui. Aí, imagina, já o coração já veio na boca, né? Mas eu falei, mas eu tenho um grupo de oração aqui, eu sou servo aqui no grupo de oração, estou bem aqui. O padre falou, abre um grupo de oração aqui. E eu falei para o padre, nós da Renovação Carismática, nós fazemos tudo na oração, tudo na vontade de Deus. Se é da vontade de Deus que tem um grupo de oração aí, vamos orar. Vamos pedir a Deus, vamos trabalhar. Existe uma hierarquia diocesana, de setor, de região, e nós precisamos ali ter uma obediência. E nesse dia, o padre me chamou para conversar, ter uma reunião com ele, e eu expliquei isso para ele e fiz da maneira correta. Eu falei, padre, então vamos fazer de uma forma. Vamos envolver a diocese, o setor, a região, e vamos nos organizar e rezar. Se for da vontade de Deus, o grupo de oração vai ser aberto aqui. E já vai ter dia, vai ter data e horário para iniciar o grupo de oração aqui na paróquia. Rezamos, colocamos na presença de Deus, e aí, num dia de oração, o Senhor nos deu o nome do grupo de oração, que seria São Miguel Arcanjo. E nesse dia, o Senhor revelou na oração a vontade que ele tinha do grupo de oração nascer na paróquia Jesus de Nazaré. E fizemos a votação. Demos os nomes para a coordenação, nenhum coordenador definido. Nós colocamos o nome em votação e rezamos para o grupo, para que haja um coordenador de grupo de oração. E nessa votação saiu meu nome como coordenador do grupo de oração São Miguel Arcanjo. E ali o Senhor, ele moveu a nossa vida, moveu a nossa história. E hoje em outubro agora, nós completamos 4 anos de grupo de oração São Miguel Arcanjo. Muito legal a história, a live até aqui, muito boa, live gostosa de se ouvir a história do Giovanni. São 22h20, ainda tem 40 minutos de live, tem muita coisa para perguntar. Tem já até alguns. Pode perguntar, irmão. Tem uns comentários aqui já. Ah, isso é maravilhoso. Ainda lembro dos meus encontros de jovens, do meu primeiro repouso, saudade boa. Hoje não tem mais aqui. É a Simone, é lá do Rio Grande do Norte. A Simone está acompanhando a gente. Ô, glória. Pelo Benção, menos Simone. e ó, pelo menos não como antes, hoje tem idade de 21 anos, como se 30 ninguém é jovem. Mas o pessoal manda. Tem uma pergunta também aqui, vou jogar na tela para a gente, já tem pergunta aqui na caixinha. O que a RCC é tão diferente que atrai tantos jovens? Irmão, quem que perguntou? Professor Perdão? José Paulo. Professor José Paulo. Professor, ó, irmão. A renovação carismática, nós nascemos do coração de Deus. Eu uso o símbolo da renovação carismática, que é o crucifixo. Aqui
se você consegue enxergar um pouquinho aqui o crucifixo da renovação, do lado aberto de Jesus jorra o Espírito Santo, o Veni Creator, o Vem Espírito Criador. E a renovação carismática é da igreja, nasceu para a igreja. Quando nós falamos de renovação carismática católica, nós falamos do mover de Deus na vida da igreja. E eu costumo dizer que a renovação carismática, irmão, não só para os jovens, mas também para todas as pessoas. Muitas pessoas têm os preconceitos por não conhecer, por taxar, ou talvez não ter uma experiência ainda. Mas eu costumo dizer que todos nós somos carismáticos. Todos nós. Eu, você, os irmãos da Legião de Maria, do Terço dos Homens, todos. Porque nós vivemos os carismas. E quem move a renovação carismática é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que move a renovação carismática. Por que a renovação ela move tantos jovens? Porque a renovação carismática nasceu com os jovens. Lá em Duquesne, lá em 1967, lá na escola, lá em Duquesne, na faculdade, onde um grupo de jovens se reuniram para pedir o Espírito Santo, para clamar o Espírito Santo, ali aconteceu um novo Pentecostes. E ali nasceu um primeiro grupo de oração. Ali nasce o primeiro grupo de oração da renovação carismática católica. Aqui no Brasil, a renovação carismática ela nasceu também por um grupo de jovens que também se reuniram para rezar e pedir o Espírito Santo. Então, irmãos, quando nós falamos que a renovação carismática católica ela está inserida muito mais no todo o âmbito da igreja, mas os jovens se identificam com os carismas, se identificam porque eles são sangue novo. Eles são sangue novo. Amanhã nós iremos passar e eles vão ficar. Nossa Senhora era nova. Nós pensamos aí, Davi também era um jovem. O Senhor escolhe os jovens para que eles tenham essa experiência profunda e propaguem o amor de Deus através do batismo no Espírito Santo. E quando nós falamos em renovação carismática católica, nós falamos de uma identidade, que é o batismo no Espírito Santo, a vivência dos carismas e a vida fraterna. Não existe renovação carismática sem batismo no Espírito Santo, sem a prática dos carismas e sem a vivência fraterna. E a renovação, não só nos jovens, mas em toda a igreja, ela está inserida. E eu digo mais, a renovação carismática, ela nasceu para a igreja. Muito legal. Simone 3005 pergunta: irmão, qual foi a sensação do momento do seu primeiro batismo? Olha, irmão, a irmã, né, quem fala, Simone. Ô Simone, o batismo no Espírito Santo é uma mudança de vida. Quando nós falamos em batismo no Espírito Santo, é uma transformação, mudança de vida. Muitas vezes as pessoas confundem um batismo no Espírito Santo como uma emoção, como um repouso, como um êxtase, como uma situação diferente do que a gente possa viver hoje. O batismo no Espírito Santo é o homem novo renasce. Você larga a vida velha. Por mais que você caia, por mais que você viva numa situação errada, por mais que você venha, você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma, porque você teve uma experiência profunda com o Espírito Santo.
E o pecado, ele te incomoda. Você não quer mais viver no pecado. Você não quer viver mais uma vida velha. Você quer viver uma vida nova. E quanto mais o inimigo te atrai por mal, mais você quer voltar para Deus. Isso é batismo no Espírito Santo. Mudança de vida, transformação, metanoia. A gente costuma dizer que essa mudança de mentalidade, você não quer mais, você quer romper com o pecado, você quer sair de uma vida velha e viver uma vida nova. Isso é o batismo no Espírito Santo. Você era uma pessoa, agora você é outra. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, quando eu voltei, quando eu tive a minha experiência no batismo no Espírito Santo, naquele encontro de jovens, eu mudei os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas visões, aquilo que eu achava, as minhas convicções, eu mudei totalmente para viver uma vida em Cristo, para viver uma vida em Deus. E nós sabemos que o batismo no Espírito Santo ele precisa ser diário. Todos os dias eu preciso clamar o Espírito Santo. E não é o batismo sacramental, é o batismo, aquele que você se renova todos os dias, a efusão, o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, irmão ou irmã, quando nós pedimos isso, nós pedimos essa transformação todo dia. Eu não sei você, irmão, mas todos os dias você tem vontade de voltar para o pecado. Todos os dias o pecado ele sola a tua vida. Mas quando você pertence ao Senhor, você tem um carimbo, você tem a identidade, você tem a graça de pedir o Espírito Santo está sobre você, você não quer voltar para o pecado. Isso é batismo no Espírito Santo. Legal, respondido, Simone. Ó, verdade, muitas coisas que antes eram normais, que não são nem erradas, mas passa a incomodar. Tem coisas que eu não faço mais. É o comentário que ela Ô, fez. glória. Tem mais uma E para você. quando... Pode Pode perguntar aí. Deixa eu Não, só complementar essa da Simone aí. Quando a gente se sente incomodado com a vida velha, realmente é sinal que o Espírito Santo de Deus está agindo em nós. Eu costumo falar com os servos do grupo de oração, por sinal está aí o Roberto, tem os meus irmãos aí que estão aí participando do grupo de oração. Quando nós queremos pecar, ou quando o pecado entra na nossa vida, o Espírito Santo nos incomoda. O Espírito Santo ele nos revela o bom e ruim é aquela situação. É a diferença de você ser de Deus. É a diferença de você estar em Deus. O pecado ele vai te provocar. O pecado ele vai querer entrar na sua vida. Mas é a atitude, é a situação que você vive hoje, que é a situação de graça que vai fazer toda a diferença. Amém? Amém. Bacana. Vamos mandar mais uma. Bora lá. Vamos ver. O que dizer de um grupo onde o coordenador sempre diz meu grupo, tomando forças para si a força desse grupo? Olha, irmão, professor, né? O professor. O grupo de oração, ele é a principal célula da renovação carismática. Sem grupo de oração não existe renovação carismática católica. Eu até depois, esse aqui eu vou mostrar para vocês aqui, dá licencinha. Aqui, deixa eu tirar aqui que senão cai. Aqui é a história da renovação carismática católica no estado de São Paulo. Toda a história, como nasceu, como veio desde que ela veio para o mundo, quando ela entrou no Brasil e aqui no estado de São Paulo. Quando eu me coloco que algo me pertence, algo que é de Deus me pertence, eu estou sendo prepotente. Talvez assim, quando eu falo meu grupo de oração, é porque eu pertenço a esse grupo de oração. Talvez assim as pessoas elas possam, a palavra possa ser não bem colocada. Mas quando eu falo que é meu, ou alguém fala meu grupo de oração, é sinal de pertença.
que eu pertenço ao grupo de oração São Miguel Arcanjo. Quando eu falo minha diocese, porque eu pertenço a essa diocese. Quando eu falo minha paróquia, é porque eu pertenço a essa paróquia. É o sentimento de pertença. Eu acho que a gente precisa ter esse sentimento de pertença. Mas quando o coordenador do grupo acha, ou não deixa, ou não dá espaço para que a pessoa ela também exerça os carismas que são dados pelo Espírito Santo, aí tem que rever. Porque o servo ele precisa também exercer os carismas. Dali, como eu disse para você, quando eu entrei no grupo de oração Discípulos de Emaús, ali a minha coordenadora, na época, a Rosilene, ela falou para mim, olha, as portas do grupo de oração estão escancaradas para você. E desde então, ali, ela deu abertura, deu espaço para que o Espírito Santo agisse em mim e para que os dons que foram derramados sobre mim pudessem ser exercidos, os carismas pudessem ser exercidos. Então eu preciso sempre dar espaço, espaço para aqueles que estão chegando, lógico, com prudência, com preparação, com formação. A gente não dá de qualquer maneira. A gente precisa de formação. A gente não dá aquilo que a gente não tem. A gente precisa buscar todos os dias, buscar a oração. A formação ela é contínua, ela não termina. Eu sou pregador da palavra de Deus, mas eu preciso estar em formação todos os dias. Eu preciso estar em sintonia com a palavra todos os dias. Eu preciso fazer a minha lectio divina todos os dias. Eu preciso estudar a palavra? Preciso. Eu preciso ler os documentos da igreja? Preciso. Eu preciso estar em sintonia com o meu pároco, com a minha paróquia, com a minha comunidade? Preciso. Preciso estar em unidade com o movimento? Preciso. Então, tudo que nós fazemos na renovação carismática, eu vi uma pregação do Moisés esses dias atrás, ele falava isso, que a gente era um tempo que até para ir para o banheiro a gente rezava, para saber se Deus queria que a gente fosse no banheiro mesmo. Porque se não quisesse, a gente ficava ali e não ia. Então nós precisamos rezar. Eu costumo dizer que a renovação carismática, ela tem o que eu posso dizer, é um dos movimentos, não que os outros não sejam, não que os outros não vivam isso, mas a renovação ela tem um amor pela palavra. Ela tem um amor por Nossa Senhora. O Santo Terço, rezar o Santo Terço, amor pelos santos. Nós precisamos como igreja, como pessoas de Deus, termos amor pela palavra, pelo Santo Terço, por Nossa Senhora, pelos santos. Nós precisamos amar o céu, nós precisamos desejar o céu. E isso, meus irmãos, infelizmente, muitos movimentos, ou muitas pastorais, ou até muitos grupos de oração também, já perderam esse desejo do céu, sabe? Caíram no automático, caíram simplesmente na mesmice e não buscam mais viver o céu dentro do seu grupo de oração, dentro da sua família, no seu dia a dia, aonde você está. Amém? Amém. O professor está fazendo uma correção dele mesmo. Vamos lá. Não me expressei bem da forma de falar. Aí que eu disse é quando o coordenador toma o grupo para si, para exercer tudo, sem a possibilidade de os outros também se desenvolverem. Amém. Foi aquilo que eu falei para você. O grupo de oração, ele não tem dono. O coordenador do grupo de oração, ele é apenas aquele que representa o grupo de oração em certas situações. Porém, ele não é o dono do grupo de oração. O dono do grupo de oração é o Espírito Santo. Quem manda no grupo de oração é o Espírito Santo. E eu preciso realmente... Hoje a minha coordenadora de grupo de oração é a Gislaine, né? Eu tive meu tempo na coordenação e hoje eu tenho a minha coordenadora que é a Gislaine, né? E
por isso que existe um tempo, né, um período de troca de coordenação. Você não pode ficar a vida inteira. Tem gente que vive a vida inteira na coordenação à frente e não dá espaço para outras pessoas. Mas isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. Porque quando eu tomo algo para mim que pertence a Deus, é sinal que aquilo não é de Deus. É sinal que aquele grupo não está sendo movido pelo Espírito Santo. Está sendo movido pelo humano. E quando isso acontece, irmãos, é muito sério. Porque não age. Não, o Senhor age pela sua misericórdia. Mas não flui. Não flui. Não vinga. E nós precisamos entender isso. Que quando eu não dou espaço para que Deus possa agir na vida dos servos do grupo de oração, que são servos chamados por Deus. Porque existe uma forma, não sei, você participa de grupo de oração também, né, irmão? Na realidade, sou do Ministério de Música e sou catequista. Ministério de Música e Catequista, glória a Deus. E quando eu falo de grupo de oração, renovação carismática, nós falamos de ministérios. Existem vários ministérios dentro da renovação carismática. E dentro desses ministérios, existe o que eu me identifico, o que o Senhor preparou para mim, o que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para o ministério de pregação. O Senhor me chamou para ser um ministeriado para pregar. O Senhor chama pessoas para serem intercessores. O Senhor chama pessoas para serem servos no ministério por cura e libertação. O Senhor tem vários ministérios, ministério de música, ministério para as crianças, ministério para jovens. E o papel do coordenador realmente é discernir esses chamados dentro dos servos. É discernir dentro do seu grupo de oração ali, do contexto, do núcleo, que existe 3 fases, que é a reunião de oração, o núcleo de serviço e a perseverança. Aonde o grupo de oração ali, conjunto com o núcleo, eles identificam o chamado do servo. Talvez eu veja você, irmão, e fala, olha, esse irmão, ele é catequista. E ele tem um chamado para o ministério de pregação. Olha a profecia, irmão. Tem um chamado para o ministério de pregação. Então, eu posso, olha, irmão, eu vou te encaminhar. Olha o Oscar Loucão aí, cheio da graça de Deus. Manda fogo, irmão. Aí, você como uma pessoa, você é catequista, você já tem uma intimidade com a palavra, então eu começo a te direcionar para as formações de pregador. Eu começo a direcionar você a uma formação para que você comece a ter já conhecimento, intimidade, e você começa a perder alguns medos, alguns receios e sair para pregar, anunciar a palavra de Deus. O Senhor ele te dá esse chamado, mas muitas vezes isso é um despertar. Eu preciso despertar para o chamado. E quando o coordenador ele não faz isso, ele não assume isso, ele não tem esse discernimento, às vezes a pessoa ela desiste do chamado dela. Talvez ela tenha vontade, ela tenha desejo, ela tenha anseio por aquilo, mas por uma palavra, por uma falta de oportunidade, a pessoa desiste do chamado dela. Bem legal. Live continua aqui com o nosso amigo Giovanni, do Grupo de Oração de São Miguel Arcanjo, de São Miguel Paulista. São 22h40, ainda tem tempo. Agora vamos dar as perguntas da parte do Facebook, tá, Giovanni? Então, as perguntinhas lá no Facebook. Opa, pode Lembrando, para perguntar, quem irmão. assistir amanhã essa mesma live no Facebook, vai estar na íntegra, no grupo de oração do Dons. Amanhã, a partir das 11 da manhã, já estará essa live ao vivo para você acompanhar mais uma vez no Dons, canal Dons e o YouTube. Vai estar disponível amanhã já. Bom, pergunta. Essa aqui vai fugir um pouco do que a gente está falando, mas é uma pergunta muito boa. Como que o grupo de Vai lá. oração hoje o grupo de oração se depara com momentos difíceis em determinadas regiões, em algumas paróquias, certo?
momentos difíceis. E às vezes ser intitulados com atos antilitúrgicos, visto por parte dos fiéis que não apoiam o grupo dentro de uma determinada igreja. Como, no seu ponto de vista, como lidar com esse tipo de situação dentro da própria igreja? Rezando, irmão. Orando. Irmãos, ultimamente a gente vê muito isso, né? A internet virou terra de ninguém, né? Virou terra da onde a gente critica, aonde a gente julga, aonde a gente aponta os erros, até mesmo pessoas de movimento, pessoas de caminhada, pessoas de tempos aí, né? E quem divide é Satanás. Então, nós estamos para somar. Só ele para dividir mesmo. A renovação carismática católica, como eu disse para você, ela nasceu para a igreja. Ela é da igreja. E isso é uma afirmação. E quando nós falamos em divisões, em situações que acontecem, que as pessoas julgam, que as pessoas dividem, que as pessoas têm as suas opiniões, eu acho que a gente perde muito, porque talvez existem os erros. Não vou falar que existem os erros por algumas situações, mas nós precisamos ser aqueles que vamos ajudar, ser aqueles que vamos apoiar, que vamos estar próximos. Se houver um erro num movimento, numa pastoral, com um irmão, eu tenho que ser aquele que vai ajudá-lo. Não vai ser aquele que vai julgá-lo, mas sim ajudá-lo. E olha, irmão, se a gente for colocar tantos erros, tantas situações que acontecem, nós não estaríamos na igreja. Nós estamos numa igreja que é santa, uma igreja que nos ama, uma igreja que o fundador dela deu a vida por nós. E deu a vida não porque nós somos bons, não porque nós somos os melhores, não porque nós sabemos de tudo. Ele deu a vida porque nós somos pecadores. Ele deu a vida porque nós somos falhos. E ele deu a vida para nos salvar. E por isso, irmão, nós precisamos ter um cuidado quando nós apontamos os erros dos irmãos. Quando nós colocamos o dedo, eu costumo falar, quando eu prego, o primeiro a escutar sou eu, porque a pregação primeiro tem que vir para mim. Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Eu não posso pregar aquilo sem viver, sem sentir aquilo. Quando alguém me dá um tema de uma pregação, o Senhor ele quer falar primeiro comigo. O Senhor quer falar primeiro comigo. Então, irmãos, esse tempo agora, o Evangelho veio dizer isso primeiro. Primeiro, tira a trave do seu olho antes de você ver o cisco no olho do teu irmão. Então, antes de nós julgarmos, nós devemos amar. Esse é o mandamento do Senhor. O maior dos dons é o amor. Sem ele, irmão, a gente não caminha. E lembrando, quem divide é Satanás. Quem divide é o inimigo. Então, se nós estamos causando divisão dentro da própria igreja, cuidado, porque a gente precisa rever algumas coisas. Rever algumas coisas. Eu vejo muita gente entrando em polêmicas desnecessárias. Irmãos, o nosso papel maior é amar, é perdoar, é ter misericórdia. Porque olha, se tem um povo cruel, é um povo de igreja. Porque quando o povo pega para pisar, pisa e pisa sem dó. E nós precisamos parar um pouco com isso. Nós precisamos voltar. Voltar aos mandamentos. Não é um pedido, é uma ordem de Deus. Amar. É amar. Amém. Olha, e pegando um gancho no que ele falou do mandamento,
A pessoa fala, mas vou cumprir os 10 mandamentos. Não precisa cumprir os 10 mandamentos, não, gente. Cumpre o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, automaticamente você vai cumprir o segundo, o terceiro, o quarto, até o 10º mandamento. Cumpre o primeiro. Amém. Não é verdade? Cumpre o primeiro. É verdade, irmão. Cumpre o primeiro que os demais mandamentos. Você já vai estar cumprindo de uma forma. Bom, respondida a pergunta de Clécio. Clécio Aparecido. Ele é de Mauá. Pelo Facebook foi essa pergunta, tá? Agora vamos Amém, Clécio. mais uma pergunta. Pelo que eu entendi um pouco, olhando o perfil dele, ele também é de movimento de RCC? Ele é de movimento também. Eu acho que essa pergunta foi para comparar alguma dificuldade que ele deve estar tendo acho que na comunidade dele. Acho que é por isso que ele Espero ter divide, ajudado, hein, irmão. porque, eu vou te falar, hoje em dia na igreja tem muita divisão. O pessoal briga por Muita. espaços de Deus, gente. Ou a gente, você vai na igreja, aí tem um Briga grupinho por aqui, um grupinho cargos. ali. Os cargos da igreja, esquece do dono da festa, o dono da igreja, esquece do sacrário. Não, tudo errado, Irmão, gente. uma coisa que a gente precisa aprender, que a gente está vivendo num tempo aonde que nós estamos servindo na obra de Deus, mas não estamos servindo o Deus da obra. Então, quando nós aprendermos isso, que nós não estamos na igreja pelo padre, pelo bispo, pelo papa, nós estamos por Jesus Cristo. Nós devemos obediência ao sacerdote, ao papa, nós temos uma hierarquia, os bispos, cardeais, os párocos, nós temos essa hierarquia e nós devemos obediência, porque foram eles que foram confiados a estarem ali, foram ungidos para estarem ali. Porém, a igreja, o padre, ele tem o seu tempo na paróquia. Ele tem o seu tempo na sua paróquia. E quem fica é você. Quem fica são as pessoas que estão trabalhando ali. E você precisa ser igreja. Você precisa ser igreja. Amar as pessoas. Amar a sua paróquia. Amar a sua comunidade. Talvez, olha o Senhor revelando nesse momento agora, irmão. Talvez você tem pessoas aí que estão querendo sair da sua paróquia por conta do padre. Talvez tem pessoas que estão querendo sair da sua paróquia por conta de alguma intriga que teve com a pastoral, com o movimento. Ei, o Senhor te deu uma pertença. Você precisa permanecer. Você precisa continuar. Você não pode abandonar aquilo que o Senhor deu para você. Você não está na igreja pelos humanos. Não está na igreja por pessoas. Você está na igreja por Jesus Cristo. Só Ele te basta. Só Ele nos basta. Muito bacana. Mais um comentário muito bom do Giovanni, São Miguel Paulista. Hoje em dia, te falar, viu? Que nem eu falei nas outras Difícil, lives. irmão. É difícil. O sim que eu dei nasceu de um não. Falei em todas as lives. O sim que eu dei nasceu de um não. De um não. Mas Isso. estamos tocando o barco. Vamos continuar. Temos 10 minutinhos ainda para a gente comentar mais, né? Hoje em dia, na sua opinião, o que te atrai mais? Que te atrai não. O que atrai mais os jovens para dentro da igreja? O que está sendo o diferencial para atrair o jovem hoje, nesse momento difícil? A Vanessa, ela é serva do nosso grupo, a Vanessa Curvelo, né? Ela coloca aqui, não podemos burlar os métodos, mesmo temos que permanecer aonde Deus nos enviou. É isso aí. Nós precisamos permanecer aonde Deus nos colocou. Deus te colocou aí, irmão, na sua paróquia, na sua comunidade, Deus te colocou como catequista, como músico. É aí que você deve servir, é aí a sua pertença. É aí que Deus te quer. Deus não te quer você lá tocando na canção nova, não. Deus te quer você tocando na sua paróquia. Deus não te quer você aí. Se Ele permitir isso, louvado seja Deus. Mas o primeiro lugar que Ele te deu foi a sua paróquia. Se você não serve na sua paróquia e serve em outro lugar, sinal que você está buscando outras coisas. Não servir ao Senhor. Porque o seu primeiro chamado é na sua casa. O primeiro chamado que você tem é na sua paróquia. Então, irmão, a gente precisa viver isso.
Aonde Deus nos plantou, eu preciso estar. Aonde Deus te plantou no seu grupo de oração, talvez está difícil com o seu coordenador, reza por ele. Dobra o seu joelho no chão e vai rezar por ele. Vai rezar todos os dias pelo seu coordenador para que ele seja santo, para que ele se converta. E reze por você também. Reze por você também, mas reze por ele. Seja intercessor dele. E você vai ver a mudança de Deus. E voltando aí, na minha opinião, o que atrai na igreja a juventude? É isso? É essa a pergunta? Que atrai na igreja a juventude hoje? A juventude hoje. Irmãos, é meio complicado, né? Porque assim, hoje em dia, nas igrejas, o povo está inventando de tudo, né? É balada santa, é um monte de coisa, trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. E nós precisamos entender que o que nos atrai é Jesus Cristo. Esse é o centro de tudo. Isso tem que nos atrair. Não é, não é uma bagunça, não é uma festa, não é uma noite de louvor, não. Eu preciso ser atraído por Jesus Cristo. Quando eu tive minha experiência no batismo no Espírito Santo, foi Jesus que me atraiu. Eu tive esse encontro de jovem, tive meios, pessoas cheias de Deus, que ali trabalharam para o encontro acontecer. Ali elas foram movidas por Deus para que aquele encontro acontecesse, mas quem me atraiu foi Jesus Cristo. Se não fosse ele, se ele não quisesse, eu não estaria ali. Se ele falasse, olha, não, hoje não é a sua vez, a sua vez vai ser outro dia, vai ser agora de outra pessoa. Mas Jesus Cristo quis que eu estivesse ali. Se hoje você está na igreja, é porque Deus quis que você estivesse ali. Nós não precisamos inventar nada. Nós não precisamos fazer coisas mirabolantes. Nós precisamos apenas olhar para Jesus e deixar ser seduzido por ele. Isso basta. A graça de Deus nos basta. É isso. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Ser amados por Deus e deixar que Ele seduza o nosso coração. E ali, irmão, você não vai desistir. Não vai ser uma situação, não vai ser qualquer coisa que você venha passar. Ali você jamais vai desistir. Ali é a permanência. Persistir, permanecer. Hoje a gente tem muito jovem inconstante. Posso falar dessa maneira. Que vive somente a emoção. Eu sei que tem jovem nos assistindo. Não viva a inconstância. Viva a permanência. Mesmo que você não tenha vontade de rezar, continue rezando. É aí que você precisa de Deus. É aí que você precisa do Senhor. Não viva a emoção. Não viva um choro. Não viva simplesmente um momento. Viva aquilo que o nosso Senhor viveu. Ele carregou até o fim. Ele poderia largar, mas ele foi até o fim, ele permaneceu, ele persistiu. E quando passou pela cruz, e eu falo passou, porque o nosso Senhor, ele não parou na cruz, ele passou por ela, veio a glória. Se você estiver passando por isso, por perseguição, por sofrimento, por situações difíceis, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, irmão. Você está no caminho certo. Porque o Senhor nos ensina. É pelo Calvário que a gente vai chegar na glória. Aleluia. Aleluia, amém. Vamos lá, um comentário aqui do Roberto Henrique, bastante interessante. Roberto Henrique. A RCC veio para tornar o Espírito Santo mais conhecido, amado e adorado. Roberto, deve ser. Eu já vi o Roberto. Ele é servo do grupo de oração. Ah, o Roberto. São Miguel Arcanjo. Tem uma rapaziada legal aqui, ó. Tem o Francisco, o professor José Paulo, Vanessa, tem o Roberto, tem a Lídia. Lídia Lídia é minha mãe.
a Vancouverlo, Júlio Amaral, a Simone, o Quero Mais está por aqui também, o Quero Mais Salgados, Quero Mais Salgados Ô, está por Glória. aqui. Rosa, Já manda para pede o nós, que a salgado aí, gente irmão. aceita, a gente Já aceita, pede o viu? salgado aí. Pode mandar aí. Vamos lá, gente. Continuando, temos ainda 5 minutinhos. Eu vou deixar a palavra para você, Giovanni, para encerrar. Já agradeço desde já a disponibilidade mais uma vez de falar com a gente, de dar uma verdadeira formação para a gente aqui sobre a RCC e dar também o seu testemunho, que foi o seu testemunho também de vida que você contou aqui no começo para a gente, como iniciou a missão, como funciona a missão no grupo de oração São Miguel Arcanjo. A gente tem que agradecer. Glória a Deus, irmão. E assim, hoje nós vivemos um tempo onde que nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos estar na presença dele. Essa pandemia ela veio para nos mostrar o quanto nós somos dependentes de Deus. Não existe do hoje a gente viu do mais pobre ao mais rico, do país mais forte do país mais fraco. Nós vemos que nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos de Deus. E eu agradeço o convite e que Deus abençoe, irmão. Deus abençoe essa iniciativa. Deus abençoe esse trabalho de evangelização. Patrocínio, quero mais aí, ó. O professor aí colocou patrocínio, quero mais. Pode pedir, irmão. Pode pedir, quero mais. O salgado é bom. Pode pedir. Mas, gente, nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Senhor. Sem Ele nós não aguentamos. Sem o Espírito Santo nós não aguentamos. Sem o Espírito Santo a gente não vai conseguir caminhar. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos dar um passo. Vem dizer Beata Helena Guerra, sem o Espírito Santo nada de bom nós podemos fazer. Então, se você quer viver a graça do amor de Deus, do batismo no Espírito Santo, você que é irmão de comunidade de aliança, comunidade de vida, você que vive os carismas, você que é da renovação carismática católica, movimento, você participa de grupo de oração, você que vive nesse tempo em igreja, você que é cristão, você que participa de outros movimentos. Eu digo para você, irmão, irmã, não adianta você seguir sozinho. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa viver a graça do Espírito Santo. Não dá. Sozinho não dá. Sozinho nós não conseguimos, nós não suportamos, porque o peso é muito grande. Quando nós estamos aqui em oração, irmão, nós estamos numa batalha muito grande. Nós estamos travando uma batalha contra o inimigo. E o inimigo, ele não quer que isso aconteça. Eu falo isso para você com propriedade. Porque o inimigo, ele não quer que a evangelização aconteça, que o amor de Deus seja propagado. Então a batalha é constante. E eu creio, irmão, que tudo isso que nós estamos passando agora, nós iremos ver a glória de Deus. Nós iremos ver a glória do Senhor sobre tudo e todos, porque Deus é maior do que tudo. Quem como Deus, ninguém como Deus. Deus é maior que tudo, que tudo. Larga essa birrinha com o coordenador, larga essas intrigas, talvez com o sacerdote, deixa isso de lado. Viva o amor de Deus. Ame, perdoe, propague a palavra de Deus. E eu digo para você, irmão, você como catequista, toma coragem. Vai anunciar a palavra aos quatro cantos. Deus te chama a ser um profeta. E vai, irmão. Não tenha medo de anunciar a palavra de Deus. Não tenha medo de anunciar aquilo que Deus confiou para você. Talvez hoje você é catequista, não sei se é de adulto, de criança, de adolescente, mas Deus te quer para você levar a palavra dele aos quatro cantos. Não tenha medo de anunciar a palavra de Deus, irmão. Amém, obrigado. Falta 28 segundos, gente. Quem puder seguir a gente também no Instagram para continuar acompanhando as lives, fiquem à vontade.
Agradeço mais uma vez o Giovanni e em seguida, Giovanni, vai ter um resumindo com o professor José Paulo comentando a live de hoje e amanhã estará disponível em todas as plataformas. Vou te enviar o link também e vai estar nas nossas plataformas. Muito obrigado, Deus abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser. Amém. Bendito seja Deus, irmão.